Fala, amigos, tudo bem? Seguimos aqui então com o professor Jonas Mendes para mais uma aula. Nessa ocasião, iremos ver um pouquinho sobre o pensamento do antropólogo Radcliffe Brown. Ok? Radcliffe Brown foi um antropólogo britânico, é da ala da antropologia funcionalista, seguindo então bem de perto aí Emile Durkheim e Bronislaw Malinowski, mas há algumas rupturas entre eles, de maneira que nós vamos encontrar no pensamento do Radcliffe Brown algumas diferenças significativas em relação aos seus predecessores, no caso, mais especificamente Durkheim. Podemos destacar aqui, então, uma diferença significativa justamente até mesmo na nomenclatura. Né? O pensamento de Radcliffe Brown vai ser conhecido como estrutural funcionalismo, enquanto que o pensamento de Durkheim, da ala sociológica, por assim dizer, suas influências, inclusive na antropologia, era conhecido como funcionalismo. Por que o pensamento de Durkheim era conhecido como funcionalismo? Bom, é muito simples. O pensamento de Durkheim, de alguma maneira, ele era chamado de funcionalista, simplesmente porque Durkheim concebia a sociedade como um organismo vivo. Ele concebia a sociedade como se fosse um organismo vivo, certo? Em que cada membro desempenha uma função e as diversas funções exercidas pelos diversos membros, cada uma em suas especificidades, contribuem para que do todo, no caso o corpo ou a sociedade, funcione adequadamente. Nós vimos também que Durkheim ele falava sobre dois tipos de solidariedades que nós podemos transpor aqui para dois tipos de sociedades. São as sociedades primitivas, que atualmente são conhecidas como sociedades menos complexas, e sociedades mais complexas. Quais seriam, de fato, as diferenças entre as duas? É muito simples. Podemos dizer que as sociedades que são menos complexas são aquelas sociedades em que a divisão do trabalho, de fato, quase que inexiste, ou é muito simplificada. Durkheim vai dizer que essas sociedades primitivas, menos complexas, elas possuem a divisão do trabalho por gênero, ou seja, atividades que são de homens e atividades que são de mulheres, meramente dessa forma. Como as atividades são de forma muito pouco dividida, a sociedade também é uma sociedade que não vai apresentar características complexas em suas estruturas sociais, em seu desenvolvimento social, por assim dizer, em suas relações sociais, inclusive, porque a divisão do trabalho, na perspectiva de Durkheim, ela influencia significativamente a estruturação, por assim dizer, das próprias relações sociais dentro de uma civilização, de uma sociedade. Então, as sociedades mais complexas são aquelas que apresentam uma divisão do trabalho maior. Então, você tem ali uma divisão do trabalho maior. Quanto maior a divisão do trabalho, de fato, maior a complexificação dessa sociedade. Mais com relação ao sentimento de independência, interdependência, você vai encontrar nessas sociedades. Então, pensa que a divisão do trabalho, ela funciona como órgãos, certo? Você tem no corpo o coração, o rim, o pulmão e outros membros mais. Todos eles exercem uma função, e são funções distintas, tá? Então, essa divisão do trabalho. O coração tem uma função, o rim tem uma outra função, e assim por diante. Cada um tem a sua função, e cada um, quando exerce a sua função dentro das suas prerrogativas, com excelência, ele está contribuindo, então, para que o corpo se torne um corpo sadio. E era justamente isso que defendia Durkheim. A sociedade era vista como um organismo vivo, como um corpo, ok? E isso é importante porque Radcliffe Brown ele vai seguir nessa mesma toada. Ele vai compactuar com Durkheim dessa perspectiva de que a sociedade ela pode ser comparada a um organismo vivo, um corpo, por exemplo,
com vários membros, sendo que com vários órgãos, sendo que cada órgão desempenha uma função e coisas do tipo. Então, Radcliffe Brown ele compartilha dessa perspectiva do Carmiana, só que ele vai dar uma modificada, porque ele vai introduzir uma nova perspectiva. Ele vai introduzir o papel da estrutura também. Por isso que a ideia do Radcliffe Brown vai ser conhecido como a ideia da estrutural funcionalismo, porque ele vai mostrar que, de fato, existem sim diversas funções que são exercidas por cada estamento social, mas não só isso, existe também uma estrutura por trás sustentando e dando de alguma maneira um sentido maior, uma ordem maior a todas essas funções que são integradoras da sociedade. Então, por isso que o pensamento dele segue essa vertente aí. Tá? Então, ele, como eu já disse, ele foi extremamente influenciado por Durkheim, mas Radcliffe Brown ele vai romper um pouco, porque ele vai ir além, vai expandir o pensamento. Bom, primeira coisa, ao analisar a sociedade, Radcliffe Brown ele privilegia, por assim dizer, a abordagem sincrônica ao invés da abordagem diacrônica. E qual seria exatamente a diferença de uma abordagem sincrônica para uma abordagem diacrônica? Muito simples. Uma abordagem diacrônica ela leva em consideração os elementos históricos, os processos históricos. Ela visa investigar o processo de evolução histórica, construção no tempo que a sociedade passou. Então, ela vai investigar sociedades primitivas, e, por exemplo, como o próprio Edward Taylor fez, e vai mostrar aquilo que existe nas sociedades modernas, inclusive, o que existe de primitivo nas sociedades modernas. Lembra que Edward Taylor falava sobre o conceito de sobrevivência, ele dizia que existiam inúmeros elementos que perpassam e constituem as sociedades modernas, que, na verdade, sobreviveram das sociedades primitivas e coisas do tipo. Então, de alguma maneira, eles analisam, os próprios evolucionistas faziam isso também, analisavam as sociedades olhando para a sua história, para o seu desenvolvimento histórico, para o seu progresso e coisas do tipo. Essa é uma abordagem diacrônica, que visa estudar, por assim dizer, a história, o processo histórico, o desenvolvimento histórico, a evolução, e os passos por onde essa sociedade percorreu, desde as sociedades primitivas, civilizações primitivas, até as mais complexas e modernas e coisas do tipo. A abordagem sincrônica ela não é assim. A abordagem sincrônica, de alguma maneira, ela olha para a sociedade agora em seu tempo presente, em suas relações atuais e analisa a sociedade dentro daquela perspectiva, certo? Se a abordagem diacrônica leva em consideração o progresso, a evolução, a história, né, que essa sociedade teve, o seu percurso historiográfico, as sociedades, de alguma maneira, sociedades modernas, as sociedades, ou melhor dizendo, a análise sincrônica, ela não leva em consideração essas terminologias. Ela não está interessada na evolução, no progresso, na história, não. Ela olha para a sociedade como se fosse uma visão do alto, sabe? Considerando a sociedade como um todo ali, em suas relações presentes agora. E analisa a sociedade a partir dessas relações atuais em sua dinâmica existencial, por assim dizer, na atualidade, olhando como se fosse um olhar de cima, sem uma linearidade, por assim dizer. Enquanto a diacrônica tem um processo linear, histórico, evolutivo, a diacronia não, ela tem um aspecto simplesmente vertical, ela olha de cima para a sociedade na atualidade. Então, essa abordagem, né, eles vão mostrar, inclusive, que cada sociedade estudada era considerada como uma totalidade, por isso que ela vai ser uma abordagem sincrônica, tá? Ela estuda cada sociedade como se fosse uma totalidade, um organismo cujas partes estão interligadas. Então, não está interessado em olhar para a história da sociedade, mas olha para a sociedade na atualidade como se cada sociedade fosse um todo, olhando para a sociedade como uma totalidade e vendo as funções, vendo cada elemento que constitui essa sociedade, cada organismo, né? Cada parte da sociedade como um todo complexo, interdependente, unido, certo? Como um conjunto, igual um corpo mesmo, tá bom? Em que cada parte depende uma da outra. Tá? Então, realmente essas questões que serão importantes para ele. Há uma preocupação com a lógica interna de cada sociedade, como funciona cada sociedade no tempo, mas no tempo, como se diz,
no tempo em que elas estão sendo analisadas, tá? Não pense em progresso histórico, porque aí já você estaria perdendo a ideia central. Bom, a ideia é simples. Como funciona a sociedade? É essa a preocupação, né? E, e como as estruturas se interligam para dar continuidade ao sistema social. São duas coisas: como a sociedade funciona e como as estruturas se interligam para dar continuidade ao sistema social. São essas perguntas que movem, de alguma maneira, Radcliffe Brown. Por isso que o sistema dele é o estrutural, é o funcionalismo, porque ele se preocupa, por assim dizer, sobre o funcionamento, o funcionalismo, sobre o funcionamento, como funciona as sociedades, como, de alguma maneira, elas estão estruturadas, e essas estruturas que, de alguma maneira, fazem com que haja uma integração aí entre as dinâmicas, as diversas partes da sociedade. Por isso que ele se preocupa, inclusive, com essa relação entre estrutura e função. Tá? Isso é importante. Há uma ênfase na sociedade, no indivíduo como fruto, de alguma maneira. Durkheim também tinha essa ênfase, uma ênfase avantajada, por assim dizer, na sociedade, mostrando como que a sociedade forma, por assim dizer, os indivíduos. Nós lembramos que Durkheim falava do fato social, né? Falava desse consciente coletivo, que envolve todas as maneiras de pensar, de crer, de agir, certo? E enxergar o mundo, e a maneira de se posicionar no mundo que é exterior ao indivíduo, que vem da própria sociedade. Então, a maneira como você pensa, se importa, enxerga as coisas, para Durkheim, vem da sociedade na qual você está inserido. Então, a sociedade que vai determinar a maneira como você se relaciona com as coisas, como você se porta no mundo, como você se posiciona criticamente diante das diversas circunstâncias, é a sociedade que determina. Você é um fruto da sociedade. Então, a individualidade ela é diminuída, ela vai sumindo dentro desse grande complexo que é a sociedade. Já para Max Weber não era assim. Max Weber dá uma ênfase maior à individualidade, coisas do tipo. Radcliffe Brown vai seguir a mesma lógica que Durkheim. Ele vai dar uma ênfase maior na sociedade e vai deixar a individualidade quase que sem um papel importante, significativo aqui. Ele vai mostrar que os sistemas sociais são semelhantes aos organismos, né, aos sistemas orgânicos. Então, a forma de funcionamento de um sistema orgânico como um corpo, para ele é a mesma de uma sociedade. E as sociedades morrem da mesma forma que o corpo morre para eles, ok? Se um corpo, uma das partes, um dos elementos que compõem o corpo, dos órgãos, começam a funcionar de forma inadequada, esse órgão vai definhando, esse corpo vai definhando por causa desse órgão e pode morrer. E para ele também é assim. Radcliffe Brown vai acreditar na mesma coisa, que a sociedade ela é composta por inúmeras partes, sendo que essas partes devem funcionar de forma adequada, todas elas conjuntamente integrando todo esse grande complexo que é a sociedade. Então, isso é uma estrutura que perpassa todas essas partes aí, dando, para assim dizer, uma coesão e coerência a todas elas nesse grande complexo que é a própria sociedade, interligando ela. Há um sentimento de interdependência de todas elas. Não há uma independência, né, de uma parte à outra, não. Todas são dependentes umas das outras. É isso que é importante salientar. A relação entre estrutura e função, tá? Então, veja só, a interdependência das partes, como já citei aqui, que compõe o sistema, no caso a sua estrutura, ok? A interdependência das partes compõe o sistema, que esse sistema é a sua estrutura, requer a compreensão da função desse mesmo sistema. Então, é importante. Você tem que entender que as partes são interdependentes, certo? E que essa interdependência das partes compõe o sistema, e o sistema é a própria estrutura que perpassa todas essas partes aí. Ela requer uma compreensão da função desse sistema. Então, todo sistema ele trabalha com funções. Pensa o sistema como se fosse um órgão, ok? O órgão ele tem uma função, mas o órgão ele está ligado a uma estrutura maior, que no caso seria toda essa estrutura que forma o corpo, por assim dizer. E o órgão é uma parte, mas o órgão tem uma função. E ele não tem uma função simplesmente por si mesmo, ele tem uma função que se encaixa no todo, que beneficia todo o corpo. Então, para Radcliffe Brown, a sociedade é assim também. Ela é movida por essa lógica de uma estrutura que perpassa, que está subjacente a todo o sistema, e essa estrutura, de alguma maneira, ela ajuda a sustentar, por assim dizer, aquilo que nós chamamos de sistemas, que são os órgãos e coisas do tipo, são sistemas sociais, né? E esses sistemas sociais, eles são analisados através da sua função, da sua funcionalidade. Por isso que é uma relação muito clara aqui entre estrutura e função, estrutural funcionalismo. Então, para compreendermos um pouco mais a sociedade, teremos que partir dessa dinâmica de análise aqui, feita por Radcliffe Brown, ok? Então é isso aí, um abraço para vocês, espero que tenha ajudado a compreender um pouco mais essa relação
entre estrutura e função dentro da perspectiva de Radcliffe Brown.